Vamos falar sobre estudos, como absorver o conteúdo. Seja muito bem-vindo a esse que é o primeiro episódio do quadro Lincoln Responde. Recebi uma pergunta bem interessante aqui e vou ler para vocês. Olha só. Lincoln, assisto seus podcasts e de outras pessoas e vejo vocês falando com tanta naturalidade de estudos e informações. Como conseguem gravar o conteúdo? Essa é uma excelente pergunta, uma pergunta muito repetida também. A gente vê diversas pessoas fazendo em diversos Instagram. Eslão, um dos caras que respondem bastante isso. E a resposta é muito clássica e é muito simples. Essa naturalidade, ela vem com experiência e repetição. É você ter contato com o mesmo problema de novo e de novo e de novo. E é assim que você vai encontrando soluções diferentes para o mesmo problema, porque você acaba se acostumando com aquilo. Eu vou falar para vocês a minha experiência aqui, o que serve para mim para estudar. Só que assim, eu já adianto para vocês que o método de estudo que eu utilizo não é dos mais naturais. Até estava conversando com a minha esposa ontem e a gente estava falando sobre como que eu era na escola, como que eu era na faculdade. Para vocês terem uma noção, eu tive um caderno durante toda a faculdade, porque eu não aprendo com o professor. O meu estilo de aprendizagem é buscar respostas para resolver problemas. Então eu tenho uma facilidade muito maior de aprender por meio de meios autodidatas, lendo e pesquisando, do que alguém me explicando, porque eu preciso ter a necessidade de resolver um problema para compreender o assunto que está sendo passado ali. Então, se você é assim como eu, se tem essa característica similar, vale a pena você prestar atenção. Essa técnica que eu desenvolvi quando eu entrei lá no meu mestrado, porque como eu sempre tive essa dificuldade de, por exemplo, não ter caderno, no terceiro ano do ensino médio eu também não tinha caderno, só levava um caderno, mas eu não escrevia, eu não tinha o hábito de escrever. Para mim era mais fácil pesquisar nos livros que os professores estavam falando do que realmente aprender com eles, ou então pesquisar nos livros ou nos cadernos dos meus primos, que eram mais velhos, que passaram pelos mesmos professores na mesma escola, ver o caderno deles e compreender por mim do que eles explicando, porque eu não via a necessidade realmente ali, a facilidade de compreender, e até hoje eu sou assim, prefiro mil vezes ler do que assistir realmente. Então, para mim, tudo mudou e essa percepção aconteceu de forma muito natural quando eu fui fazer a minha prova de mestrado. E para fazer a prova de mestrado, a gente precisa fazer primeiro uma fase classificatória. Você fazia primeiro uma prova classificatória, se você passasse, se você alcançasse uma média ali, você passaria para a segunda fase, que seria uma prova específica, e aí, por fim, a terceira fase, que seria uma fase de entrevistas e apresentação de projeto. Então a primeira fase era a fase de você ter ali os seus conhecimentos gerais testados. E tinha uma disciplina chamada raciocínio analítico. Essa disciplina é muito cobrada também em muitos concursos públicos. E o primeiro contato que você tem com essa disciplina é muito estranho. É uma disciplina que parece que não tem nada a ver com nada. Mistura tanto um pouco de crítica do acontecimento, quanto também a lógica dos fatos. Eu já vou te explicar melhor o que é esse raciocínio analítico, para que você também possa pesquisar um pouco, para que você possa compreender um pouco melhor essa forma de raciocínio que eu utilizo hoje, tanto nos meus estudos, na minha abordagem clínica como nutricionista e também nas minhas mentorias, ensinando os nutricionistas a desenvolver esse raciocínio analítico. Vou ler uma pergunta para vocês aqui e vocês vão ver mais ou menos como que é. E aí, para você que já fez alguma prova de raciocínio analítico, para você que já estudou esse tema, deixa aqui nos comentários para as pessoas entenderem mais ou menos como que funciona. Então, olha só uma questão aqui. Por exemplo, questão: 5 pessoas, Lucas, Marina, Pedro, Sofia e Thiago, estão em uma fila para comprar ingressos para um show. Cada pessoa está em uma posição diferente da fila. E temos as seguintes informações: Lucas está atrás de Marina, Pedro está à frente de Sofia, Thiago está entre Lucas e Pedro, Marina não está na primeira posição da fila e Sofia não está na última posição da fila. Com base nas informações acima, quem está na terceira posição da fila? Opções: Lucas, Marina, Pedro, Sofia e Thiago. Então, você analisando essa questão, você fala: caramba, cara, isso não tem nada a ver, isso é complicado.
como assim? Que pergunta estranha, né? Na verdade, tem muito a ver, é uma pergunta muito simples, por sinal. A resposta final aqui para vocês não ficarem intrigados é Tiago. E como que se chega nessa resposta? Você vai precisar categorizar cada uma dessas pessoas nas suas posições para encontrar os padrões existentes nas afirmações. Então, como nós podemos ver, é uma questão com uma frase aqui com 2 linhas e já gera muita confusão. São 5 informações que nós temos e com base nessas 5 informações que vocês têm, né, que nós temos aqui, nós precisamos desenvolver esse raciocínio analítico e lógico para identificar qual que é a resposta correta, quem está na terceira posição da fila. Tá, Lincoln, mas o que isso tem a ver com os seus estudos? O que isso tem a ver com a nutrição? Tem muito a ver. Depois que eu comecei a estudar essa parte de raciocínio analítico e eu percebi como que funcionava, tudo ficou mais claro, porque existe um padrão de categorização das informações. E eu lembro que na prova, que é a prova da ANPAD que eu fiz ali, de 15 questões de raciocínio analítico, eu consegui acertar 14, o que é bastante coisa. Se você buscar aí sobre raciocínio analítico, você vai identificar coisas como identificação de padrões, análise de dados, resolução de problemas complexos e tomada de decisão baseada em evidência. Olha só que interessante. Então, para mim, como nutricionista, como pessoa da área da saúde, isso aqui é extremamente fácil de ser aplicado. Mas eu tenho certeza que na sua área também é muito simples de ser aplicado. Primeiro de tudo, você precisa identificar os padrões de determinados problemas. Então, se você quer estudar, se você quer ter contato recorrente com algum tema e que você consiga falar com naturalidade desse tema, que você consiga ter uma capacidade maior de articulação, ou seja, de você receber a informação, transformar em conhecimento na sua cabeça e comunicar de forma simples, mais uma vez você precisa ter uma recorrência no contato com esse problema. E a partir do momento que você recebe o problema, você começa a identificar padrões do mesmo problema. Para nós da nutrição é muito simples, porque, por exemplo, chega pessoas com diabetes do tipo 2 e nós conseguimos identificar padrões em todas as pessoas que possuem diabetes do tipo 2. Então, por mais diferente que sejam essas pessoas, por mais que seja uma pessoa com obesidade ou então uma pessoa com baixo peso, uma pessoa com 15 anos, uma pessoa com 70 anos, mesmo diante de todas essas variáveis, nós conseguimos encontrar padrões relacionados a diabetes do tipo 2. E por meio desses padrões, nós conseguimos categorizar todas as informações, os dados presentes nas pessoas. Então, o que eu gosto de fazer muito é, primeira coisa, chega a pessoa, a gente tem uma anamnese, né? A gente tem uma entrevista, uma conversa ali. Nessa anamnese, a gente separa o indivíduo dos seus dados. E nós primeiro avaliamos os dados. Vamos avaliar o que essas pessoas têm em comum, quais são as abordagens que essas pessoas possuem e posteriormente nós incluímos depois as características individuais daquela pessoa, como a idade, gênero, cultura, enfim, todas as outras questões mais individuais. Mas primeiro a gente analisa dados. Então a minha técnica é focada 100% na solução de problemas. A gente consegue ter essa naturalidade porque fica com contato maior com o problema. E isso é muito comum em pessoas que fazem concurso público também. As pessoas começam a desenvolver muito mais o seu raciocínio analítico, crítico e lógico da situação quando elas começam a fazer provas e mais provas, fazer os simulados, questões, responder questões, porque elas conseguem desenvolver esse raciocínio analítico. E você, como algum estudante, você vai precisar desenvolver esse raciocínio analítico também com informações que sejam de cunho real, algo que você realmente consegue enxergar aplicabilidade, focado 100% na solução dos problemas. Ah, Lincoln, mas eu estou na faculdade, eu não tenho habilitação, por exemplo, para atender ainda. Então você pode criar, no caso de médico, nutricionista, de personal, pacientes, clientes fictícios, né? Cria algumas situações específicas dessas pessoas e compreende como que funciona. O meu objetivo, então, nunca é, por exemplo, pegar um livro e estudar inteiramente aquele livro. Os livros que eu tenho, eu acesso tópicos específicos relacionados aos problemas que eu estou investigando naquele momento. E por meio dessas investigações eu vou categorizando no Word mesmo, escrevo lá diabetes tipo 2 e vou escrevendo todas as informações que eu sei. E aí no começo, todas as vezes que você vai atender alguém que tem alguma característica mais específica, você acessa o seu acervo e isso vai ficando natural. Então sempre procure resolver problemas. Se você é da área da engenharia, se você é da área da matemática, se você é da área da psicologia,
psicologia, da advocacia, foque em resolver problemas, que assim você consegue ter uma capacidade analítica melhor. Lincoln, eu não sei como que eu desenvolvo um problema, porque eu não tenho muito contato ainda com isso. Busca no ChatGPT e escreve para ele. Olha só, eu sou um advogado e estou buscando aprimoramento do meu conhecimento. Você poderia definir um caso sobre, sei lá, sobre direito previdenciário para eu resolver para você? Pô, ele vai te dar uma informação, ele vai te dar alguma coisa ali, você vai resolver aquele caso e muito provavelmente o ChatGPT vai te ajudar na solução caso você tenha algum problema. Então você focando assim fica mais natural. E o mais importante e interessante de toda a situação que você começa a perceber com o passar do tempo é que as pessoas elas são muito previsíveis. Principalmente na área da saúde, a gente vê essa previsibilidade. Por que isso acontece? Por mais que exista as individualidades metabólicas, as questões individuais das pessoas, a gente precisa entender que, cara, o organismo humano, ele é previsível. Para cada doença, para cada situação metabólica que a pessoa acredita que ela tenha e que ela seja especial, há dezenas, centenas, às vezes milhares de estudos que já retrataram aquilo, que já buscaram, de certa forma, corrigir aquelas situações. Então a gente tem dados científicos, a gente tem base teórica, a gente tem base científica para resolver aqueles problemas com bases científicas realmente. Então olha só, pega uma situação, identifica os padrões que são identificados em todas as pessoas que têm esse mesmo problema, categoriza essas situações e tenta resolver o problema. E aí, pessoal, existe um ponto extremamente importante aqui que você precisa se atentar também como um estudante mais jovem. Algumas coisas só vão vir com a experiência e com o excesso de contato com o mesmo problema. Deixa eu te explicar. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem duas condições metabólicas ali, tá? Eu vou falar de nutrição porque a área que eu estudo é algo que eu consigo comunicar melhor para vocês e vocês conseguem pegar essa informação e dar aplicabilidade na área de vocês. Mas, por exemplo, temos uma pessoa na área aqui da nutrição que tem dois problemas. Um problema metabólico e um problema de intestino, por exemplo. A gente sabe que a melhor estratégia para o problema metabólico, vamos dizer que é o problema X e o problema Y. A gente sabe que a melhor estratégia, a abordagem científica mais válida para tratar X é a gente utilizar a estratégia A. E para tratar Y é usar a estratégia B. Porém, avaliando as situações, nós começamos a perceber que se eu utilizar a estratégia B para melhorar Y, essa mesma estratégia B vai piorar X. Então, olha só, eu tenho duas soluções para dois problemas diferentes, porém, uma das soluções acaba piorando um dos problemas. Então, ao invés de eu utilizar B, eu vou utilizar C. Então, eu vou utilizar a solução A e a solução C, mesmo que C não tenha mais evidência, mesmo que C não seja tão eficiente quanto B, eu vou utilizar C porque C não piora X e melhora Y. Então, esse raciocínio analítico da situação só vai acontecer realmente com a experiência que você tem no desenvolvimento dos seus pacientes ou no desenvolvimento, na solução dos seus problemas. Na psiquiatria, isso é muito comum também. Eu, como sou nutricionista, muitas vezes eu atendo pacientes que vêm de psiquiatras com transtornos de humor, com transtorno depressivo e tudo mais, e muitas vezes a gente percebe isso. A gente percebe que, por exemplo, se o psiquiatra coloca um medicamento A, ele acaba piorando a ansiedade. Então ele vai ter que acabar colocando um outro medicamento que talvez não seja tão eficiente, mas que não vai piorar a ansiedade do paciente, ou não vai deixar ele tão letárgico, ou não vai facilitar o ganho de peso dele. Então todas essas situações acontecem com o raciocínio analítico para a solução de problemas. E aí você sai de um campo extremamente técnico para o campo da vida real de solução de problemas e consegue ter esse repertório da sua área com mais facilidade, de acesso mais fácil, porque é repetição. Então essa é a minha percepção, esse é o modo que eu estudo e eu acredito que pode ajudar muitos de vocês. Abraço para você e até a próxima.